Atos capítulo 19. Versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Versículo 2. Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: E nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 3. Perguntou-lhes: Então, e em que sois batizados então? E eles disseram: E no batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. Versículo 7. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Versículo 8. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Versículo 9. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles, e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Versículo 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Versículo 11. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Desconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Versículo 14. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Versículo 16. E, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Versículo 17. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 18. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros, e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Versículo 21. E, cumpridas estas coisas, Paulo propôs, em espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Versículo 22. E, enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Versículo 23. E, naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Versículo 24. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Versículo 25. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Versículo 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Versículo 27. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Versículo 28. E, ouvindo-o, encheram-se de ira, e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. Versículo 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, unânimes, correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedonios, companheiros de Paulo na viagem. Versículo 30. E,
querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Versículo 31, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Versículo 32, uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Versículo 33, então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Versículo 34, mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, em grande é a Diana dos Efésios. Versículo 35, então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, homens Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana, e da imagem que desceu de Júpiter? Versículo 36, ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Versículo 37, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos nem blasfemam da vossa deusa. Versículo 38, mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules, que se acusem uns aos outros. Versículo 39, e, se de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Versículo 40, na verdade até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. Versículo 41, e, tendo dito isto, despediu a assembleia.